Capítulo 1355, Pais e Presentes, Parte 1. Um animal de estimação. A voz de Lita era um grunhido de fúria quase ininteligível. A lembrança da ternura de Camila na noite da morte de Lark, dos ferimentos que ela sofreu apenas para ficar perto dele, tornou as palavras de Kizao imperdoáveis. Sim, um animal de estimação. O Viverna assentiu e tomou um gole de vinho, como se estivessem tendo uma conversa agradável. Algo de que você gosta, mas que certamente sobreviverá. Então, quando eles morrerem, você os lamentará por alguns dias e depois passará para o próximo. Não me diga que você está realmente planejando usá-lo para mais do que apenas diversão. Kizao riu da expressão furiosa de Lit e de seus 5 olhos cheios de 5 cores diferentes, perguntando-se qual era o segredo deles. Li tentou manter a calma, mas o fogo borbulhava de sua garganta a cada palavra que ele falava e a energia dentro de seus olhos os fazia brilhar como joias preciosas enquanto implorava para ser liberada. Isso eu não tenho certeza. O que eu sei, porém, é que todos os meus animais de estimação são mais dignos do que uma Lizzie. Lit disse em uma pequena explosão de chamas que evaporou tanto sua bebida quanto seu copo. O que você disse? Agora foi a vez de Kizao perder a calma. Essa palavra era um tabu para a espécie Wyvern. Você me ouviu, Lizzie. Seu irmão Gadorf teve a ousadia de se chamar de dragão e encheu sua casa de escravos com ouro, mas ele não era nada mais do que um lagarto crescido com um complexo de inferioridade. Lit deleitou-se com a fúria que torcia os rostos de Kizao e Shedros. Dar golpes baixos é um jogo que dois podem jogar, ele pensou. Como você ousa? Kizao tentou atacar Lit, mas os membros da linhagem do dragão e da fênix o contiveram facilmente, forçando-o a ficar de joelhos. Você acha que pode insultar os outros e depois não conseguir provar o seu próprio remédio? Que patético! Lit estalou a língua, olhando para seu oponente. Kizao imaginou exatamente esse cenário, mas seus papéis foram invertidos. Ele deveria ser aquele que olhava para um oponente humilhado. Seu filhote arrogante. Você não apenas me ofendeu com suas palavras, mas toda a espécie Wyvern. Você cuspiu em sua própria família. Kizao riu enquanto outro plano tomava forma em sua mente. Ele recuperou a calma e parou de lutar até que as outras bestas imperadoras o libertassem. Agora que ele estava de pé novamente, a Wyvern se elevava sobre o insignificante filhote. Pode choramingar. Lit encolheu os ombros. Como eu já disse, tenho muitos parentes cuja morte me deixaria feliz. Vou apenas adicionar Wyverns à lista. Isso não é tão fácil, seu idiota. Exijo satisfação e invoco meu direito a um duelo espiritual. Kizao disse enquanto seu corpo subitamente transbordava de energia verde esmeralda. Pode vir, otário. A guerra apareceu entre as mãos de Lita em uma explosão de chamas esmeraldas, torcendo e puxando sua bainha de sangue como um homem tentando se livrar de uma camisa de força. Não fazia sentido esconder a existência de seu bolso Omni, já que Shedros sabia disso e provavelmente espalharia a notícia agora que o relacionamento deles havia azedado. Faça-me sentir isso. Faça-me sentir vivo novamente. Os selos e travas da guerra clicaram furiosamente, formando palavras inteligíveis que fizeram o silêncio cair sobre todo o salão do conselho. Até os velhos monstros que comentavam a briga das crianças e faziam apostas estavam agora surpresos demais para continuar falando. Aqui vamos nós outra vez. Legain suspirou. Ele era o único que sabia de toda a história e tinha certeza de que, de uma forma ou de outra, as pessoas encontrariam uma maneira de colocar a culpa nele. Um bolso Omni era o único tipo de armazenamento dimensional que poderia ignorar as matrizes de selamento e todos sabiam que havia muito poucas pessoas ainda vivas capazes de fazê-las em Garden. Salah e Legain estavam entre eles. Durante sua última visita, Shenagrosh revelou ter um Legain. Disse a todos que ela não o roubou. Os bolsos Omni geralmente eram seu presente de maioridade para seus filhos mais promissores. Todos presumiram que o bolso Omni de Lit também veio de Legain e ele não poderia explicar a verdade sem revelar a existência de Solos.
Muitos dragões que não tinham um bolso omni encararam o inocente Legain, mas nenhuma fúria se comparava à dos Wyverns. Foda-se, pai, todos pensaram em uníssono. Você nunca concedeu um nem ao pai de todos os Wyverns, mas o deu a um meio-sangue? A lâmina falante, em vez disso, fez vários copos escorregarem das mãos de seus donos, surpresos, incluindo Faluel. Uma sinfonia de vidros estilhaçados espalhou-se por todo o salão enquanto os olhos se moviam de Var para Salark. Segundo a lógica, se o bolso Omni foi um presente do pai, a lâmina tinha que vir da mãe. Não era um objeto amaldiçoado, mas era semi-senciente, algo que apenas o deus dos forjadores deveria ser capaz de fazer. Os olhos de Salark permaneceram em Var por um tempo, sorrindo em resposta a todos aqueles que a olhavam, sem confirmar nem negar suas alegações silenciosas. Encontre tudo sobre Orion Ernas, Sinmara. Eu quero isso para ontem. Salark disse para seu braço direito, uma ruiva deslumbrante em um vestido escarlate. Sinmara assinou com a cabeça e usou o chamado do sangue para voltar ao deserto, apesar das matrizes de selamento dimensional. Guarde isso antes que alguém se machuque. Salark ficou entre o filhote e o Wyvern, segurando o braço de Lith enquanto tomava cuidado para não tocar o cabo da lâmina. Interessante. Essa coisa só tem pseudonúcleos, mas aprendeu como lidar com eles como um núcleo de poder faria, excedendo as habilidades que seu criador infundiu no artefato. Esse tal de Orion é alguém que eu definitivamente quero do meu lado, ela pensou. Apesar de todos os selos de camuflagem com os quais Orion cobriu a lâmina e do uso de uma técnica original de forjamento exclusiva para ele, Salark precisou apenas de um olhar para reconhecer seu trabalho. Por que eu deveria se aquela Lizzie quer um duelo? Lith perguntou com fúria. Primeiro, pare de dizer isso. É uma ofensa racial e é muito rude da sua parte dizer isso na frente de sua família. Segundo, nenhuma arma é permitida em um duelo espiritual. Salark disse. Deixe-me ver se entendi. Ele pôde falar merda sobre meu povo e mijar no túmulo do meu amigo enquanto eu não posso retribuir o favor. Não importa o quanto você se importasse com ele, Lark era um humano não desperto e você é uma fera que está insultando sua própria linhagem. Há uma grande diferença. Quanto à Capitã Eval, a menos que você a traga para seu ninho e ela lhe dê filhos, ela também é irrelevante. Salark balançou a cabeça. Se ela algum dia tiver um dos meus netos, no entanto, e algo acontecer com ela, eu exterminarei toda a linhagem Wyvern por suas palavras. Estamos claros. Ela olhou para Kizal agora, sua voz inalterada, mas ainda assim aterrorizante. Ao contrário das expectativas de todos, Lith parecia ainda mais assustado do que Kizal. Espere. Você está me dizendo que se eu engravidar minha namorada, você a protegeria? Lith perguntou, temendo as consequências que qualquer uma das respostas teria. Como eu poderia ignorar o portador do meu sangue? Do primeiro membro de uma nova linhagem. Capítulo 1356, Pais e Presentes, Parte 2. Você pode recusar minha oferta, mas sua prole pode mostrar melhor julgamento. Se alguém mexer com meu sangue, ainda por cima com uma criança, não haveria lugar em Mogar onde eles pudessem se esconder de mim. Salark olhou para Lith como se ele fosse louco por fazer uma pergunta tão idiota. E eu ajudaria você. Tyris colocou a mão no ombro de Salark para acalmá-la. E eu também. Legain se apressou em dizer antes que seus filhos o espancassem até virar polpa. Isso é ótimo. Os pensamentos de Lith exalavam sarcasmo. A melhor maneira que tenho de manter segura qualquer mulher de quem gosto é ter um filho com ela. Foda-me de lado. Você tem certeza sobre o duelo espiritual? Legain perguntou a Kizal. Lith é jovem e nem mesmo é membro titular do conselho, embora você o tenha provocado de propósito. Que desprezível da sua parte. O Wyvern apontou o dedo para Legain com uma fúria que fez Opal parecer um vagalume em comparação. Você o escondeu de nós por anos, você o encheu de presentes junto com seu... Não importa o quão zangado ele estivesse, Kizal não era suicida, então mordeu a própria língua antes que fosse tarde demais. Ofender Salark não levaria tanto a um duelo espiritual quanto ao encerramento do funeral do caixão.
Seu cônjuge agora que ele caluniou uma linhagem inteira, você está ao lado dele em vez de estar com a vítima. Se eu tinha alguma dúvida antes, agora tenho certeza disso. Exijo um duelo de espíritos. Salah deu uma risadinha e Legain estremeceu ao ouvir a palavra cônjuge. Eles tiveram vários casos no passado, mas todos terminaram devido ao fato de Salah ser mandão e Legain ser um viciado em televisão. Havia muitas anedotas embaraçosas sobre o relacionamento deles que o pai de todos os dragões queria que permanecesse esquecido. Quando você vai me levar para um lugar legal, querido? Salah sussurrou em seu ouvido enquanto ela o abraçava por trás e pressionava seus seios fartos contra suas costas. Você ouviu o homem. Vamos começar esse duelo. Legain se libertou de seu abraço, fingindo estar ocupado demais para responder sua pergunta. No entanto, todos já haviam se decidido. Entre as palavras de Kizal, a intimidade entre os dois e a existência de uma possível raça mista de sucesso, todo o conselho poderia facilmente ver através da sua fachada. Claramente havia algo acontecendo entre os dois guardiões. O que eu te disse sobre não falar a menos que seja questionado? Faluel correu para ao lado de Lit, que evitou dizer ele começou apenas porque parecia infantil até para ele. O que diabos é um duelo espiritual? Ele perguntou em vez disso. A maneira como o conselho lida com todos os tipos de disputas entre seus membros que não exigem a morte de alguém. Quando há menos territórios livres disponíveis do que candidatos, eles são atribuídos ao vencedor de um duelo espiritual. A Hidra disse. Eu quis dizer quais são as regras. Para os humanos, eles são bem simples, mas para nós, feras, nem tanto. Ela suspirou. Nenhum equipamento é permitido, caso contrário aqueles que herdaram um poderoso legado mágico ou que praticam forjaria teriam uma vantagem injusta. Também não são permitidos feitiços, exceto aqueles nascidos ou infundidos com magia espiritual, daí o nome do ritual. É a única maneira de garantir que a luta não dure dias devido ao custo da magia espiritual. Como ambas as partes têm acesso ao revigoramento, um único passo em falso é suficiente para curar todas as feridas e recuperar sua mana. Usar feitiços normais significaria arrastar as coisas e causar uma destruição sem sentido, ao passo que desta forma é uma batalha de inteligência. Isso significa que não posso usar magia de fusão ou chamas de origem? Lit perguntou. Você pode usar os dois porque eles são considerados parte do seu corpo, como suas garras. As feras também competem fisicamente, tornando o tamanho relevante para o desafio. Faluel respondeu. Pense cuidadosamente sobre seus próximos movimentos. Seu oponente tem habilidade para voar, é muito maior que você, tem escamas mais grossas e a cauda dele não é inútil como a sua. Você vai começar com o pé traseiro e será forçado a se concentrar na defesa até encontrar uma vantagem. Você tem algum conselho útil? Lit percebeu que Chegros parecia estar treinando Kizal assim como Faluel estava fazendo por ele. Apenas um. Não use nenhuma centelha de dominação. Caso contrário, alguns dos velhos monstros aqui entenderão o que aconteceu e eu terei que matar você. A Hidra respondeu. Eu pretendia vencer. Lit rosnou. Desculpe, mas não. Um dos meus filhos teria os mesmos problemas enfrentando um Wyvern, mas você pertence a uma linhagem desconhecida, então não tenho ideia de quais são suas habilidades. Nem eu. Lit suspirou. Não se preocupe muito. Esta não é uma luta até a morte. Na pior das hipóteses, você vai levar uma surra. Viva e aprenda a arrasar outro dia, eu digo. Lit teve que dar a ela todos os seus itens, permanecendo completamente nu. Quanto mais pensava nas palavras de Faluel, mais percebia o quão ferrado ele estava. Chegou a hora. Por favor, siga-nos. Legain abriu vários portais de uma só vez, permitindo que todos os presentes alcançassem o que parecia ser uma arena subterrânea. Lit se lembrou daquele lugar. Foi onde ele lutou contra os Menios e isso o lembrou do Coliseu Romano. A arena tinha uma forma elíptica com várias centenas de metros de comprimento e cerca de metade da largura. O pai de todos os dragões olhou para Lit e acenou com a cabeça, enquanto quando olhou para Kizal, ele apontou o dedo médio para a testa do Wyvern.
Você tem 1 minuto para lançar seus feitiços. A partir de agora. Sem trapaça. Lei Gain disse antes de atingir o jovem rebelde e fazer desaparecer todos os feitiços que ele havia tecido até aquele momento. Kizao amaldiçoou interiormente porque teve que começar tudo do zero. Lit respirou fundo várias vezes, mas não para usar o revigoramento, mas para se acalmar e ponderar seu curso de ação com a cabeça limpa. Sem solos, sem guarda completa, sem equipamento. Pela primeira vez em muito tempo, estou contra um adversário mais forte. Em vez de corresponder à sua fúria, devo forçar Kizao a seguir minhas regras ou estou fodido, ele pensou enquanto olhava para a constituição poderosa do Wyvern. Enquanto estava de pé sobre as patas traseiras, Kizao tinha mais de 4,13 metros de altura, com seu longo pescoço ocupando 1/4 de sua altura e terminando em um longo focinho de réptil do tamanho de um barril. Sua cauda tinha cerca de 1,34 metros, 4,4 pés, de comprimento, terminando com uma ponta óssea grossa que lembrava a picada de uma vespa gigante. 2 asas membranosas douradas se estendiam de suas patas dianteiras, conectando seus dedinhos aos quadris. As asas eram alguns tons mais claras em comparação com as escamas que cobriam a parte superior do corpo de Kizao e que ofereciam proteção à pele do Wyvern equivalente a uma pesada armadura de aço. Comparado a ele, Lit era menor que uma criança e quase indefeso. Com suas pequenas escamas finas e forma híbrida de pouco mais de 2 metros, de altura, ele não representava uma grande ameaça. Para piorar a situação, seu segundo conjunto de asas ainda estava atrofiado, seus chifres eram pequenos e sua cauda não atingia nem 1 metro de comprimento. Continua no próximo vídeo.